quem aqui assim, naturalmente é mais pessimista? Vou mudar a pergunta, assim. Não necessariamente ser pessimista, mas quando você olha uma situação, você olha o lado difícil para chegar lá, ou para... Eu sou mais ou menos assim. Eu olho todas as... Levanta a mão aí, só para ver mais ou menos. Tem a Mônica assim. A Diana não levantou a mão, mas é assim. Tá. E quem tem uma visão mais otimista, olha e só vê aquilo que é muito bom. Aí o Marcos, Gustavo, lá uma galera, a Sidney lá, ali atrás, Batista também, beleza. Então vamos lá. Eu vou pedir voluntários hoje aqui. O microfone está com você? Já aproveita e já vem aqui. Já chega aí, já traz o microfone aqui. Então olha aí para essas imagens aqui de novo, aí, ó. Pode? Isso aqui que você vê aqui, ó. Não, só para você ver bem aí. Beleza. Diana fala, amor, a gente vai passear nesse lugar aí. Passa aí, Vitória. Pode passar, só para ele ter uma noção de lugar, mais ou menos. Até aí, acho que todo mundo concorda que o lugar é bonito, tem muita coisa. Agora a Diana fala assim, ó. A gente vai morar lá por um tempo. A gente vai viver aí, vamos arrumar uma caverninha ali. Tá vendo ali? Ó? Deve ter uma caverna legal. Né? Beleza, fala aí sua impressão otimista. Puxa seu lado otimista aí, vai lá. É lindo, né? Tem vegetações, montanha, adoro montanha, lugar alto ali, solzinho. Um céu azul bonito para acordar. Passa outra aí, ó. Vamos lá. E agora, o que tem de bom aí? Sombrinha, botar uma rede ali, ó. Uma rede ali, vou morar na rede, olha que beleza. Ventinho batendo. Passa aí, a outra tá melhor ainda agora aí, ó. Bom demais. Maravilha isso aí. Caiçu, nadar todo dia, pescar. 3 anos aí, 3 anos, né? Tranquilo. Você constrói sua própria casa, tem madeira, tem tudo, né? Agora eu quero um outro voluntário. Se ninguém se voluntariar, eu vou chamar alguém. Alguém com uma visão diferente. Seu marido, sua esposa chega para você e fala, ó, a gente está indo morar nesse lugar aí, vamos passar um tempinho aí, vamos levar só o que a gente tem, a roupa do povo. Quem é que vai botar o contraponto aqui? Quem é que vai mostrar as dificuldades aí desse lugar aí? Falar de dificuldades eu vejo também. Nossa, eu já vi. Construir a casa como cearense. Nada de ar-condicionado. É quente de dia e frio de noite. Aí o que você vai falar para ele? A gente vai morar aí. Tem mar lá no fundo. Tem mar não, o água que tem é aquela ali. Aí, ó. A terrinha, ó. Bota outra lá, a montanhazinha. Legal. Aí, dá pra achar um monte de caverna legal. Tá bom? Mais ou menos, né? Bicho. Mas o que você ia falar pra ele, assim? Tipo, Vai falar assim, vai construir uma casa no meio com ar-condicionado, também tá bom. Isso vai falar. se a gente fosse dar um título, essa é a mensagem de hoje. Se a gente fosse dar um título, o que a gente... Eu tenho 2 títulos aqui, quero que vocês me ajudem. O primeiro é Oásis no Deserto. E o outro é Desafios no Deserto. Quem concorda que seriam desafios no deserto? Quem concorda que seria um oásis no deserto? Aí, ó. Tá bom. Obrigado pela participação. Vocês foram super importantes. Não vou pedir para aplaudir, não tem problema. Mas assim, as 2 visões estão certas. As 2 estão corretas. Né? Esse lugar é chamado de oásis hoje, mas no deserto isso é um oásis, né? A diferença é que ninguém quer ir para o deserto, né? Morar no deserto. Então eu vou começar falando só para vocês entenderem mais ou menos um panorama, tá? Queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Êxodo 15, que a gente vai ler a partir do versículo 19, mas eu vou fazer um resuminho aqui, né?
O povo estava escravo no Egito por mais ou menos 400 anos. Escravo, gente, escravo. Eles não tinham direito de nada, eles não tinham, só tinham dever, eles não tinham, a vontade deles não interessava, eles moravam onde eles tinham, onde botavam eles para morar, eles trabalhavam muito mais do que eles podiam, né? Eles eram trabalho forçado. Apesar disso tudo, eles se multiplicavam de uma maneira extraordinária. Que o faraó na época falou: como é que pode? A gente dobra o jugo desse pessoal, a gente dobra, piora as condições de trabalho, eles continuam se multiplicando, o pessoal nasce. Né? Aí chega Moisés, no meio desse contexto todo aí, nasce, e o faraó da época fala: mata todo mundo aí, todo menino que nascer, porque esse povo tem que parar de se procriar. Foi falado aqui semana passada um pouquinho sobre essa história de Moisés, e beleza, aí continua. Moisés cresce no palácio, Moisés é criado pela filha do faraó, conhece tudo ali, e aí ele começa a ver as injustiças de tudo isso, e começa a ver o Deus dele, né? O Deus da mãe dele, da mãe biológica, o povo dele. Ele começa a abrir o coração para ser usado por Deus. Até que o Senhor chega em algum momento e fala com Moisés ali: olha, Moisés, eu vou te usar para tirar esse povo daqui. Esse povo está há muito tempo aqui e eu encontrei em você alguém que vai me tirar. E Moisés fala assim: pô, mas eu não sei nem falar direito. A Bíblia não fala qual era a dificuldade dele, mas não sei se ele era tímido, se ele era gago, ou se a voz dele era tipo a do Anderson Silva, né? Você já viu? Que moral que tem? Chega um cara de 3 metros de altura, forte pra caramba, campeão de MMA, e fala: e aí, beleza, tudo bem? Acabou a moral, né? Assim, eu não sei qual era a dificuldade dele em falar, mas ele tinha alguma dificuldade. E o Senhor entende, fala: não, tudo bem, eu vou levantar o seu irmão aqui, seu irmão gosta de falar, fala bem, né? Mais ou menos eu e o Lucas. O Lucas gosta de falar muito mais do que eu. Se você está do lado dele, você pode ficar o dia inteiro só ouvindo. História uma atrás da outra, né? Ele gosta e tem ótimas histórias para contar. E aí Deus respeitou ali Moisés, né? E Arão, que era o irmão dele, era o porta-voz dele. Enfim, chegou o grande momento de tirar o povo do Egito. E a palavra diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Faraó toda hora falava: tá bom, pega o seu povo e vai embora. Chegava no meio, o Faraó desistia: não, vocês não vão embora não, fica aqui. E aí começaram as famosas pragas do Egito, né? Todo mundo aqui já ouviu falar. E aí veio uma praga atrás da outra. Por que a praga? Porque Faraó dizia que ia liberar o povo e não liberava. O Senhor vinha, então vou lançar uma praga para Faraó ver. E como é que essa praga cessava? Faraó chegava para Moisés, chegava para Faraó e falava: olha, tá vendo essa praga aí? É porque você não cumpriu sua palavra, você não deixou o povo ir. Faraó falava: então vai lá, clama o seu Deus e pede para ele acabar com essa praga. E assim aconteceu até a última praga, que era a morte dos primogênitos. Quem esteve aqui na Páscoa pode ver assim, né? Essa cena, muito legal. Beleza, chegou no final, conseguiram, saíram, né? Mesmo depois de tudo isso, eles saindo, chegando no final, assim, já rompendo, de repente eles dão de cara. O Faraó fez uma emboscada, mais ou menos, para eles, né? Falou assim: pode ir, vai nessa direção aqui. E aí ele botou um batalhão do lado do Mar Vermelho, Faraó atrás, do outro lado umas montanhas que eram inacessíveis. Então o cenário do povo de Israel, eu dei uma pesquisada, era cerca de 3 milhões de pessoas, tá? Vamos jogar lá para baixo, 1 milhão de pessoas, mas assim, a palavra fala que eram 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Então se estima que chega aí de 2 a 3 milhões de pessoas, mais gado, bezerro para tudo que é lado, boi, né? Era muita gente. Não era assim que a gente pensa: Moisés atravessou o Mar Vermelho, pegou 10 pessoas e não foi isso. 3 milhões de pessoas com gado passando. Então aí chega o povo, essa multidão, diante deles o mar. Atrás, o exército de Faraó, com a emboscada dele. Do lado, montanhas inacessíveis que eles não conseguiam chegar. E do outro lado, uma emboscada que Faraó já tinha colocado na tropa ali para esperar. Ele falou: eles vão partir para um desses lados. Para o mar não vai, para a montanha também não, ele vai para trás ou vem para cá. Mas o que o Senhor fala para eles? Olha, para Moisés: diga ao povo que marche.
E ali começa algo diferente na cabeça de todo mundo. Aquele povo estava acostumado a receber ordens, eles não estavam acostumados a viver de acordo com a lei do Senhor. A lei deles era outra. E ali de repente vem uma lei contrária à natureza. Você olha o mar e você marcha para diante do mar, né? E aí o povo não deve ter entendido nada. Como assim? Diga o povo que marcha, né? Mas Moisés não questionou não. Ele olhou para o povo e falou: olha, marcha. Moisés toca e aquele mar se abre. E a palavra fala que eles caminharam a seco naquele lugar e atravessaram o mar. Toda essa multidão. Mas muito mais do que isso. Assim que eles terminaram de atravessar, o faraó, os cavalos de faraó, o exército de faraó estava todo no meio do mar. Eles falaram: se eles foram caminhar, abrir o caminho, vão por esse caminho também. Só que o mar se fechou sobre eles. E passaram só aqueles que eram os escolhidos, só o povo do Senhor passou. E a partir dali eles começaram a caminhada deles em direção à terra prometida, uma caminhada que durou 40 anos, e ali eles começaram a seguir pelo deserto, né? Então vamos abrir aqui, ó, Êxodo 15, do 19 ao 27. Vou tentar ler na mesma versão aqui para ficar parecendo que vocês estão lendo. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos dar uma pausa por aqui. Eles tinham acabado de passar o mar. E aí vem Miriam, irmã de Moisés, e diz aqui que ela reuniu todas as mulheres. Estima-se que tinha ali entre 800 mil e 1 milhão de mulheres. Imagina 1 milhão de mulheres cantando, dançando, tocando tamborim, né? A festa era grande, né? E a alegria delas era muito grande, porque assim, durante 400 anos elas não sabiam o que era isso, celebrar, né? Celebrar por estarem livres, né? E por que estavam celebrando ali, ó? Ela diz aqui, ó, ela falava e todo mundo repetia: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cara, é interessante que a gente vê a história de Israel e a gente vê que o propósito de Deus, em princípio, não era que eles tivessem um rei, né? Isso é uma outra história, mas só para você entender. O Senhor era o próprio rei deles, né? E a gente viu aqui uma guerra que não era uma guerra proclamada, uma guerra, eu vou lutar contra vocês, mas o Senhor destruiu o exército inimigo que estava perseguindo o povo. E assim o Senhor fez, até que o homem pediu para ter um rei. Chegou um momento que o homem falou: Senhor, a gente quer ter falou para o profeta Samuel, a gente quer ser igual aos outros povos, a gente quer ter um rei igual a todo mundo. Aí o Senhor falou: tá bom. Então vocês, quando tiverem qualquer questão, vão ter que ir naquele rei, o rei vai subjugar vocês, vai cobrar imposto de vocês vão ter que sair para a guerra. Cara, olha a consequência de tudo isso, né? E o Senhor falou tudo isso através de Moisés: vocês vão ter que ir para a guerra, seus filhos vão ser arregimentados para o exército. Ele fala: ainda assim a gente quer ter um rei. E o plano do Senhor era que eles vivessem assim, como essas mulheres ali, cantando, dançando, né, se alegrando, conquistando, sem ter que puxar a espada, sem ter que entrar numa guerra natural, né? Mas enfim, aqui foram. Então a gente vê esse cenário, todo mundo alegre. Deus nos tirou daquela escravidão, 400 anos de escravidão. E vamos continuar aqui, ó, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias, repete comigo aí, durante 3 dias, ó, caminharam no deserto sem encontrar água. Beleza, primeiro desafio do deserto. Então olha, os pessimistas vão falar: caramba, eu falei que não era para ir para o deserto, né? Era melhor ter ficado lá. Mas olha só, foi tão rápido, foi tão assim, né? O Senhor acabou de livrar eles de uma maneira tão maravilhosa, e de repente eles andam 3 dias no deserto sem água.
Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chamava-se Mara. Ali eu creio que o Senhor estava mostrando um pouquinho do que viria pela frente. Olha, vocês vão ter pela frente águas amargas. Vocês vão ter que enfrentar coisas difíceis pela frente. Mas eu acabei de lembrar você, 3 dias atrás aqui vocês estavam escravos lá, diante do mar, sem solução, e eu abri o mar. Vamos continuar, 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? E aqui começa a primeira reclamação de uma lista de mais de 1000 reclamações do povo durante o deserto. A primeira reclamação: Moisés, olha só, já fazem 3 dias que a gente está andando aqui e a gente não encontrou água. Detalhe é o seguinte: eles viviam lá como escravos, mas eles viviam ao lado do Nilo. Foi pregado na semana passada, sobre Moisés deixado ali ao lado do Nilo. Era um rio muito puro, um rio limpo, que escorria bastante, o pessoal ia tomar banho, ia pegar água lá. Eles estavam acostumados com aquilo ali. E de repente chega o desafio da independência, o desafio da liberdade. Eles passam a ter liberdade, mas agora passam a ter responsabilidade. E passam a ter uma nova lei regendo a vida deles. Não é mais um chicote. Agora é uma lei espiritual que rege a vida deles. Mas eles não tinham entendido muito isso aí. Então, primeiro desafio, eles chegaram para Moisés, falando: Moisés, está difícil a situação. O que a gente vai beber? O que a gente vai fazer? Olha o versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e essa água se tornou boa. Então a gente vê aqui 2 atitudes. A primeira do povo, chegando para Moisés, o libertador falando: Moisés, você trouxe para a gente para o deserto, a gente não tem água. Quando encontra água, a água não é própria para beber, ela é amarga, a gente não consegue beber. Moisés reclamou. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Moisés já conhecia a lei de Deus. Ele já conhecia um pouquinho daquilo que Deus era capaz de fazer. E agora eles só encontram água amarga. Daí a gente acabou de ler. O povo resmunga com Moisés alguns dias depois de cruzarem o Mar Vermelho a seco. Moisés, porém, não resmunga, ele clama ao Senhor. Ele vai ao dono de todas as fontes. Ele vai até o Deus libertador. E Deus lhe dá uma saída. E aqui se resume a nossa vida em Cristo. A gente vai encontrar amargura, vai ter osso duro de roer, vai ter dificuldade. Nesse mundo a gente tem aflições. Mas como a própria palavra diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos àquele que venceu o mundo. Foi isso que Moisés fez. Chegou o Senhor, a situação é essa, o povo está com sede. A gente precisa de um lugar para o pasto comer. Acho que melhorou. E aí Moisés vai ao Senhor, e quando ele chega no Senhor, ele fala, apresenta diante dele, e o Senhor lhe dá uma saída. Então fala: olha, você vai encontrar ali, tem um arbusto ali, tem uns gravetos, tem umas versões que falam que é um graveto, outras é um arbusto, e ele pega e joga sobre as águas, e as águas se tornam puras. E eu quero ler essa parte aqui, no 25, 26. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, nesse lugar, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova. Então aqui aconteceram algumas coisas, Eles encontraram água amarga, e o Senhor, naquele momento, deu a saída, resolveu o problema da água, e ao mesmo tempo deu para eles leis, ordenanças, e provou o coração deles. Aqui é a primeira vez que o Senhor dá leis ou ordenanças para o povo, Não tinha 10 mandamentos, não tinha nada disso aqui. É a primeira vez que o Senhor chega e fala: olha, agora tem algumas leis para você.
Porque o Senhor identificou que eles não tinham entendido a lei do Senhor. Vocês não estão entendendo ainda que agora vocês não estão debaixo da lei da escravidão. Vocês não estão mais debaixo da mesma lei. É uma outra lei. A lei é sobrenatural. Você vem a mim e eu te dou. Você vem a mim e bebe. Tem sede? Vem a mim e bebo. Tem fome? Vem a mim e come. Essa, mas é muito difícil. E a gente às vezes tem essa mesma atitude desses homens, né? O Senhor nos tira da escravidão, nos tira do pecado. A gente deixa de ser escravo daquilo que nos aprisiona, dos pensamentos, da depressão, das preocupações. E na primeira dificuldade a gente fica desesperado. E aí, Senhor, e agora? O Senhor me tirou de lá, mas aí agora aqui eu também não sei como resolver isso. E às vezes o Senhor está esperando. Você não conhece a lei de onde você está agora? Eu tirei do império das trevas, onde tinha uma lei ali, e te transportei para o reino do seu Filho amado, Jesus. Aqui a lei é diferente. Aqui a lei é o seguinte: você lança sobre mim, lança sobre a cruz, lança sobre meus pés as suas preocupações, e eu vou aliviar. E eu vou te dar um caminho. E aí, assim acontece. Vou ver aqui, ó. Versículo 26. É grande esse versículo. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Não tem vinho por aí. Então aqui o Senhor está falando para eles, né? Eu sou o Senhor que te cura. É interessante essa relação que ele faz das águas purificadas com leis e mandamentos do Senhor, né? Ele purifica as águas e entrega leis e novas ordenanças. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha reparado nisso, né? Mas o Senhor sarou aquela água, sarou aquela terra, porque aquela terra não devia ser tão própria assim para aquela água ruim. E junto ele trouxe a lei dele, né? Então ele faz essa relação da pureza, da transformação do amargo em doce. Ele relaciona isso com obedecermos às suas leis, né? Amém. Obediência à palavra dele. E a obediência, a primeira coisa que a gente faz na obediência, né? A coisa mais importante é a gente aprender a dar ouvidos ao Senhor, né? A gente falava para as crianças desde pequeno, né? É importante você obedecer primeiro e questionar depois, né? Primeiro obedece, depois você pergunta, tira sua dúvida, o que aconteceu, por que você mandou fazer isso. Primeiro obedece, isso vai te livrar da morte, né? E a gente sempre dá um exemplo para as crianças. Imagina você está na beira da calçada, na rua, carro passando, eu ou sua mãe, a gente fala assim: Sara, Theo, dá 2 passos para trás. Se você for parar e falar: mas por que eu vou dar 2 passos para trás? Porque está vindo um caminhão aí. Nesse tempo o caminhão já foi, já te pegou, já levou. Se você dá 2 passos para trás, ou você vai ver que o caminhão passou, você vai perguntar por quê, né? Então assim, é uma coisa bem simples que a gente falava muito com as crianças, né? E com o Senhor é a mesma coisa. Ele nos dá direções e às vezes a gente não entende muito bem, né? Por exemplo, eu digo para Moisés: pega, está vendo aquele arbusto? Estou vendo. Vai sair água do arbusto, por acaso? Não. Pega aquele arbusto, joga na água. Agora eu vou sujar mais a água, vou pegar um arbusto aqui, vou jogar na água. Ele não perguntou nada disso, ele só fez. E como ele descobriu que as águas se tornaram puras? É uma boa questão, né? Porque o Senhor não falou para ele: agora vai, bebe, que a água está purificada. E provavelmente ele provou. Ele creu. Ele teve fé de que aquela instrução do Senhor vinha acompanhada de milagre. E toda instrução, e todo ato de obediência, ele vem acompanhado de um milagre. Essa é a lei do Senhor. É isso que a gente tem que entender e trazer para a nossa vida. Então, o povo estava ali acostumado, 400 anos escravos, acostumado com as leis do Egito, começaram aqui a conhecer a lei de Deus, né? E ver que Deus opera apesar das circunstâncias, né? Ele quer operar, ele quer transformar. Ele mostra que o caminho da obediência nos leva à cura, nos leva à libertação, nos leva à transformação, como aconteceu ali naquela situação. E você imagina naquele lugar ali,
ainda não cheguei naquele lugar. Vamos imaginar o deserto mesmo, né? E a primeira água que encontra é uma água imprópria. E com, assim, ali, acho que eles imaginaram a sobrevivência deles como um todo, né? Falaram assim, ó, o gado não vai conseguir beber água, não vai resistir, vai morrer, a gente vai morrer. Aí começa a passar pela nossa cabeça. Tudo que passa pela nossa cabeça quando a gente começa a enfrentar a dificuldade. E agora? Não tem como resolver isso? Não tem como pagar essa prestação, não tem como resolver essa situação de enfermidade, não tem como resolver essa situação do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, né? E aí a gente começa a pensar em todas as piores possibilidades possíveis, e o Senhor está só esperando a gente chegar. Senhor, eu estou com essa situação aqui, o que eu faço? Senhor, está diante de Ti, Senhor, não sei o que fazer, não sei como resolver esse problema. E aí Ele vai nos dar a direção, assim como Ele deu para Moisés. E eu gosto de imaginar sempre um cenário diferente. Imagina que você é o Moisés. E você foi o instrumento de Deus para libertar algumas pessoas, para levar para o caminho certo, né? Para abrir os olhos das pessoas, para tirar alguém da escravidão, assim como Moisés foi usado. E esse alguém, ou essas pessoas, de repente começam a passar um perrengue. Para quem que você acha que ela vai resmungar primeiro? Para você. André do Rogério, vai chegar para André lá. André, você me falou que você conheceu Jesus, sua vida mudou. Jesus transformou tudo. Jesus cura, Jesus transforma. E agora eu estou doente, eu me entreguei para o Senhor, fiz a mesma coisa. E está acontecendo isso na minha vida. Qual é a nossa posição diante disso? Que seja a mesma posição de Moisés, né? Porque a gente tem algumas opções, a gente pode concordar e falar, nossa, é verdade, hein? Eu acho que o que eu te falei está errado. Ou então a gente pode jogar a culpa na pessoa, que é o que a gente faz normalmente. Isso é problema seu, eu já te apresentei o caminho, se você não quer ir, problema seu. Né? Assim, você se vira aí, você que não tem fé, você que não crê, também não é o caminho certo. E tem o caminho de Moisés. Ele ouviu e chegou, Senhor, a situação é essa. E mostrou o caminho. Quando ele chegou para o povo, ele falou para o povo, vai lá, pode beber. Né? A palavra não fala como é que foi esse meio do caminho, mas imagina que a pessoa fala para André lá, né? Reclama, faz o complaint dela lá. André fala, não, agora vai e faz o que você não conseguia fazer antes. Vai e faz como você imaginou que não estava dando, você vai agora e vai fazer, vai dar certo. Né? Mas eu já tomei isso, eu já fiz isso, enfim. Agora você vai, porque agora eu orei, porque agora eu pedi ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao dono do ouro, da prata, ao dono da vida, aquele que te deu a vida, e Ele vai te responder. Né? Essa deve ser a nossa condição, né? E vai acontecer, porque é baseado na lei do Senhor, que é a obediência gera cura, obediência gera transformação, obediência gera milagre. Caminhar de acordo com a palavra do Senhor gera transformação. Então o graveto, aquele arbusto, tocou a água amarga e transformou em água doce, água pura. Eu fiz uma relação aqui na minha cabeça. Daquele graveto tocando aquela água amarga e transformando todas as coisas, com o poder da cruz. Imagina que as nossas amarguras, as nossas maldições, né, tudo está sobre nós. E a cruz, o poder do sangue que foi derramado na cruz, ele tem o poder de transformar tudo isso. E a palavra fala que o Senhor se lançou, se fez maldição por nós, se lançou na cruz. E quando ele fala, pegue a tua cruz e siga-me, eu fiquei imaginando, Senhor, isso é tão poderoso. Se essa cruz carrega esse poder de transformação, então por que eu tenho medo? Às vezes eu falo, pega a sua cruz, você tem que carregar uma cruz pesada, não é isso. O Senhor fala, não, vem até a cruz, coloca essa cruz sobre você, que ao tocar essa amargura vai embora. Aquilo que era antes amargo vira doce, aquilo que era morte se transforma em vida, quando a cruz do Senhor nos toca. Quando estamos debaixo desse poder, dessa autoridade. Né? Isso é tremendo demais, gente.
cruz transformou a maldição em bênção, a amargura em doçura, a contaminação em pureza, a morte em vida. E assim ela faz com a gente. E esse é o caminho que Ele nos dá hoje, né? A gente tem esse caminho aberto. Vamos ler aqui agora o último versículo, que agora a gente vai chegar na imagem ali. Então, deixa eu ver lá a versão. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Agora, bota ali de novo as imagens ali, por favor, Vitória. Vamos imaginar agora essa cena, até para o mais pessimista agora, acho que muda um pouco o cenário. Você está 3 dias sem beber água, aí você encontra um lugar que a água é amarga, deserto, então um pouquinho de água lá, mas o Senhor vem e transforma aquela água. Vocês precisam continuar caminhando. E no meio do caminho, você dá de cara com essa paisagem, né? Imagina para quem está andando no deserto. Aqui diz que eram 70 palmeiras e 12 fontes de água. Tem uma outra foto que mostra uma fonte. Acho que essa é que está bem apagadinha, está aqui embaixo. Mostra uma fonte de água ali. E como é precioso a gente ter uma fonte de água no meio do deserto. E o que o Senhor falou comigo muito, né? Que mesmo todos nós passamos por desertos, por períodos de aridez, de sequidão, mas ainda assim, o Senhor Ele é tão amoroso, tão poderoso, que Ele no meio dos seus desertos, dos meus desertos, Ele vai proporcionar oásis. Ele vai proporcionar você viver coisas que você não viveria se você estivesse no melhor dos lugares. Ele vai te dar uma paisagem que talvez você nunca encontraria se você não estivesse no deserto. Ele vai te dar um alívio que você nunca teria se você não estivesse passando pelo deserto. E ali, né, eu pesquisei, achei essa imagem. Ainda existe esse lugar, provavelmente tem mais do que 70 palmeiras hoje, né? E não sei quantas fontes de água, mas naquela época haviam 12 fontes de água. Não vou entrar na numerologia bíblica aqui, que é bem interessante também. Para eles, essa numeração, esses números faziam muito mais sentido do que faz para a gente hoje, tá? Então tem o 7, que é o número da perfeição, o 10, o 70, que é o número completo. Então para eles 70 é como se fosse a perfeição completa. Então você imagina eles saindo daquela dificuldade, então de cara com 70 palmeiras, que para eles representavam a perfeição completa do Senhor. Tudo vai ser perfeito, tudo vai ser completado. Existe uma promessa naquela mensagem, né? O número 12 tem vários símbolos para eles, né? São 12 tribos que o Senhor levantou, 12 discípulos que o Senhor teve, enfim, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas assim, para eles isso era algo muito importante, trazer uma mensagem, carregava para eles uma mensagem desse simbolismo. E o Senhor Ele cuida de cada coisa. Eu não sei aquilo que às vezes o seu coração às vezes se apega. Tudo bem, às vezes tem sinais que o Senhor sabe que para você são sinais, né? Se chover hoje de manhã, essa hora aqui é sinal de que isso vai acontecer. Tudo bem, se você crê assim, e o Senhor quer falar com você, Ele vai fazer isso. Ele vai se mover de acordo com a sua fé, tá? Ele nos ama tanto, nos ama a esse ponto, né? Ele não é apegado a nada disso, né? Mas nós que somos, Ele nos ama a tal ponto, né, de considerar todas essas coisas. Vamos lá. Mesmo nos períodos do deserto, Deus tem provisão. Ali, né, esse lugar, né, o oásis de Elim. Ó, eles só chamam oásis hoje, tá? Antigamente não chamava oásis não, era só deserto de Elim que se chamava, né? Parecia uma miragem, né, aos olhos dele. Falando, olha, a gente está saindo, chega nesse lugar, isso é uma miragem, né? E ali eles tinham abundância de água pura, sombra daquelas palmeiras para amenizar os efeitos do calor, para dar refrigério, para dar descanso, para botar uma redinha ali. Mas mais do que isso, tudo isso apontava para a promessa. Porque eles saíram da terra do Egito com uma promessa: vocês vão chegar numa terra que emana leite e mel, uma terra em que tudo é próspero, em que tudo acontece, que tudo prospera, que onde você planta, nasce. A gente não está tão acostumado com isso, porque a gente, eu não sei se alguém aqui já viveu numa região de deserto,
Mas a gente sempre, né, Brasil é uma terra muito abundante, a gente planta e dá, né? Aqui essa região da Flórida também, né? É fácil de plantar e colher. Mas para quem está numa região de deserto, ali naquela região do Egito, né? Muita coisa você planta, bota e não nasce. Então eles tinham essa promessa, eles vão chegar num lugar onde a água é pura, é abundante, onde a comida vai ser abundante. E aí eles estão de cara com isso, isso é sinal da promessa. Durante a nossa caminhada no deserto, o Senhor nos vai dar vários sinais para alimentar a nossa esperança. Então não perca a sua esperança. No meio desse deserto que talvez você esteja passando, né? Permita que o Senhor te mostre um oásis no meio desse lugar. E esse oásis ele vai acontecer quando a gente menos espera. Estamos caminhando em direção ao deserto, com frio, com calor, o sol batendo, com criança reclamando. Tudo acontece, de repente você dá de cara com algo que nos surpreende. Esse é o nosso Deus, né? Nos surpreende, nos traz esperança, nos traz refrigério e mais, nos coloca no nosso, nos coloca centrado novamente, né? Porque quando a gente está no meio da dificuldade, a gente não pensa muito bem, a gente sai fazendo as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. E aqui o Senhor renova nossas forças, fala, senta aí, descansa um pouco, esfria a cabeça, bebe essa água gostosa aí, aproveita, brinca um pouco, leva as crianças para brincar, agora senta aqui, deixa eu te dar mais instruções. Porque junto com tudo isso, vieram leis e ordenanças, né? Isso é muito importante, porque é a lei do Senhor e quando a gente obedece, a gente colhe o milagre. E isso essa lei ela é eterna, né? Eu queria ler aqui 2 versículos, né? Uma está Salmo 34:10. Ali eles tinham pastagem do rebanho, eles tinham esperança. Elim, né, esse lugar, era o local ideal para curar as feridas provocadas pelo tempo de provação e devolver sanidade e equilíbrio emocional. Tudo coisas que assim, né, eu fui meditando. Né? O Senhor nos leva a lugares para a gente se recobrar, né, as nossas coisas. Esse salmo fala assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Você viu como isso é poderoso? De nada. Não vai faltar água. Vai faltar 3 dias andando sem água, mas não vai faltar. O seu organismo vai produzir água, alguma coisa vai acontecer. Né? Onde não tem água, vai brotar água. E a palavra fala, é muito clara. Né? Até os leões podem passar necessidade, mas você não vai passar nenhuma necessidade. E o outro está lá em Filipenses 4:19. É bem conhecido também. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Isso é tremendo, isso é muito poderoso. Todas as suas necessidades serão supridas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. São riquezas gloriosas, são riquezas que a gente não pode contar, que o Senhor tem, disponível para mim, disponível para você. Né? Esse oásis aí, ele tem para a gente em todo o tempo. Ele tem para a gente em todo o tempo. Ele é o lugar de refúgio. E é aí que é o centro de todas as coisas. Quando a gente se sentir sobrecarregado, cansado, desesperado, Ele é esse oásis. Né? Você só vai encontrar nele. E às vezes você não vai conseguir encontrar sozinho. Por isso estamos aqui como igreja. Somos, né? Não é eu, ou a minha esposa, ou o Lucas, ou o Gustavo. Somos todos nós. Às vezes você vai precisar de alguém para do seu lado. Ó, estou precisando de ajuda, ora por mim. Meu deserto hoje parece que está, o sol aqui em casa parece que está queimando mais do que aí. Amém. Vamos orar junto, vamos buscar uma sombra. Né? E para isso que a gente existe como igreja. Para que a gente possa ajudar o outro a chegar nesse lugar. E talvez ser caminho, condução de milagre, como Moisés foi. Ali o Senhor deu uma orientação que não fazia sentido nenhum. Pega o graveto, pega o arbusto, joga na água, que vai resolver o problema. Ele jogou e resolveu o problema. E ele teve fé o suficiente para pegar e provar aquela água amarga, sem saber se era contaminado, o que era. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Esse é o nosso, tem que ser o nosso coração, a nossa atitude. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque diante do Senhor
suas necessidades, as suas... Você coloca o seu desejo de conseguir descansar. Acho que esse é o maior desafio da nossa vida hoje, é conseguir descansar nele, conseguir confiar, descansar e entregar tudo nele. Amém. Não está cuidando. Oh, glória. Mas que o Senhor possa nos encher, nos levar para esse oásis hoje, né? E nos levar para os desafios do deserto também, porque eles são importantes para nos formar, para nos preparar, para a gente chegar onde na terra prometida, que Ele nos prometeu. Amém? Senhor, quero colocar diante de Ti agora, Senhor, a vida de cada um, de cada irmão, Pai. Quero apresentar a Ti, Senhor, o coração de cada um. O Senhor conhece o deserto de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece o que cada um tem passado, Pai. Qual o deserto, Senhor? O que tem feito falta na vida de cada um aqui, Senhor? O que tem sido difícil, o que tem sido escaldante, o sol tem queimado muito em alguma área, ou tem faltado calor em alguma área das nossas vidas, Senhor. Nos leva para um lugar seguro, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos mostre, Senhor, assim como o Senhor fez com Moisés, Pai, que o Senhor ainda é o mesmo. Que o Senhor tem uma nova lei, Senhor, que não é a lei desse mundo, Pai. Que não é o que o mundo nos mostra, mas é aquilo que vem do alto, Senhor. O Senhor tem uma nova lei, uma nova ordenança, que é confia em mim. Lance sobre mim. Deixa a cruz te limpar. A cruz do Senhor te transformar. Aleluia, Senhor. Vou deixar a cruz. Amém. Eu vou colocar esse louvor aqui. Subi na cruz, pegando a minha dor. Vamos vir aqui na frente, vem. Chamar todo mundo. Se entregou, Vem aqui à frente, a gente vai me deu uma nova chance. se colocar aqui diante do altar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Não, Senhor, todo fardo pesado. Olho pra você, como pra você, o teu amor me chama.
seja provisão financeira, seja provisão, Senhor, material, espiritual, o Senhor tem, sem mágoas duras, se derrama sobre nós. Somos gratos por